Em Kimetsu no Yaiba, os dois Kizuki são os demônios mais poderosos, como se fosse uma espécie de exército de elite do próprio Muzan. E eles se dividem em duas categorias, as luas inferiores e as luas superiores. Cada uma contendo um número, sendo 6 o menos forte e o número 1 sendo o mais poderoso. E até o momento, todos os luas superiores já tiveram suas identidades reveladas, uns com mais detalhes que os outros, e no vídeo de hoje, nós iremos conhecer como cada um deles foi transformado e se tornaram demônios tão poderosos. E é isso, mais de longe então, bora pro vídeo. E vamos começar com a história do Lua Superior número 6, Daki Gyotaro. Os irmãos Daki e Gyotaro são os principais antagonistas do arco do Distrito da Luz Vermelha, que em breve será adaptado para anime. E ambos são extremamente cruéis e violentos, mas de maneira curiosa eles mantêm um amor muito grande entre si, podendo até mesmo serem comparados a uma versão maligna de Tanjiro e Nezuko. E a Daki nasceu há mais 120 anos atrás, com o nome de Umi na área de Hashomongazi, no Distrito do Entretenimento, para onde apenas prostitutas doentes, geishas e orãs que não podem mais trabalhar nos bordéis são enviadas e deixadas para morrer. E a sua mãe biológica era uma prostituta de lá, tendo dado à luz seu irmão mais velho, Gyotaro, alguns anos antes. E a mãe deles frequentemente batia em Gyotaro e possivelmente tentou abortá-lo também. E o Gyotaro percebeu que mesmo sendo uma criança, a Umi tinha um rosto incrivelmente bonito, e quando sorria poderia ganhar algumas coisas com isso. E isso lhe deu esperança de que os dois pudessem sair da pobreza e levar uma vida melhor, sendo escolhidos e eventualmente recrutados para trabalhar em um dos bordéis mais prestigiosos do distrito. E assim como ele esperava, a Umi aos 13 anos de idade finalmente foi escolhida para trabalhar em um dos bordéis de alta classe do Distrito da Luz Vermelha. E ela começou a receber educação e alimentos adequados, e a se alimentar com os melhores alimentos que ela podia em seu treino para se tornar uma Oiran. E mesmo antes de seu treino ser concluído, a Umi já havia começado a fazer fortuna, atraindo muitos pretendentes e clientes para seu bordel devido à sua beleza. E ao mesmo tempo seu irmão mais velho começou a trabalhar como uma espécie de cafetão para ela e recebia dinheiro de dívidas com o bordel. E tudo isso acabou quando a Umi arrancou o olho de um samurai que era um cliente dela quando ele insultou seu irmão quando ele estava fora cobrando dívidas. E como punição ela foi amarrada, queimada viva e deixada para morrer em uma vala. E ela foi então descoberta pelo Gyotaro, que começou a entrar em pânico ao ver o estado de quase morte da sua irmã. E eles foram então descobertos pelo mesmo samurai que ela cegou, acompanhado pela gerente da casa que ela trabalhava. E ambos tentaram matar os irmãos, mas Gyotaro acabou os matando. Então ele pegou o corpo carbonizado da sua irmã e o carregou pela cidade em busca de ajuda, mas ninguém os ajudou. E quando Gyotaro desmaiava de exaustão e fadiga por causa de seus ferimentos graves, eles encontraram um Lua Superior, nesse caso o Doma, que estava na categoria 6 Superior na época. E com pena deles, ele se ofereceu para ajudar a dupla os transformando em demônios, alegando que era porque ele era um cara legal. E ele então os desafiou para se tornarem fortes o suficiente para serem escolhidos pelo Muzan a se juntar aos 12 Kizuki ao lado dele. E muitos anos depois de se tornarem demônios, a Umi agora era conhecida como Daki, já havia ganhado a reputação pela sua crueldade. E as atividades dela e de seu irmão eventualmente chamaram a atenção de Muzan, que reconheceu sua força e poder, e oficialmente permitiu que ele se juntasse aos 12 Kizuki, e ambos receberam o posto de Lua Superior número 6. Em algum momento de suas longas vidas, Gyotaro matou e comeu com sucesso pelo menos 13 Hashiras, enquanto sua irmã matou e comeu pelo menos 7. E agora vamos com o Lua Superior número 6 substituto, que é o Kagaku. E após a morte de Daki Gyotaro, Kagaku substituiu como Lua Superior número 6. E ele era um órfão que precisava comer réis e se roubar para ficar vivo, e foi um dos órfãos a quem Gyomei cuidou em seu templo. E depois que ele foi pego pelas outras crianças por roubar dinheiro do templo, ele foi perseguido à noite e encontrou um demônio que ele então deixou entrar no templo em troca de sua vida ser poupada. E Kagaku desenvolveu a crença de que a força e a sobrevivência eram as únicas coisas que mereciam ser respeitadas, e estava disposto a rastejar e implorar pela sua vida se fosse necessário para ficar vivo. E eventualmente ele foi levado por Jigoro junto de Zenitsu, aprendendo a respiração do trovão. E ele ficou determinado a se tornar o sucessor de Jigoro e o novo Hashira do trovão com isso. E Jigoro então insistiu que ele e Zenitsu se tornariam seus sucessores, apesar da fraqueza e natureza tímida de Zenitsu. E ele era originalmente um membro da tropa de caçadores de demônios e companheiro de treino de Zenitsu, mas daí ele trai a ele e seu mestre a se deixar converter pelo Kukushibo. E graças à sua inveja ele acabou indo para o caminho do mal após seu mestre lhe dizer que Zenitsu seria seu sucessor por direito, o que ajudou a aflorar sua personalidade maligna com isso. E agora temos o Lua Superior número 5 e temos o Gyoko. O Gyoko é um dos antagonistas do arco da Vila de Forjadores de Espadas, e de todos os Luas superiores ele é o mais bizarro de todos, tendo bocas no lugar dos olhos, um corpo que se estende com uma cauda e vários braços pequenos de crianças cobertos por escamas.
E o Gyoko, na época Managi, vivia nos arredores da vila de pescadores, perto da costa, e ele era ignorado pela sua vila por pegar carcaças de peixe e ficar fazendo algumas coisas estranhas com elas. E ele perdeu seus pais muito jovem quando eles saíram para pescar e nunca mais voltaram, com seus corpos afogados sendo encontrados gravemente danificados pouco depois. Então os moradores mantiveram distância pensando que ele tinha enlouquecido, e parecia que ele ficou fascinado com a beleza dos corpos afogados de seus pais. E algum tempo depois, o Gyoko matou uma criança da aldeia que veio provocá-lo e enfiou seu corpo em uma jarra, e furiosos, os pais da criança esfaquearam Gyoko com um garfo de pesca de 2 pontas. E ele foi deixado para morrer onde estava, mas meio-dia se passou e ele ainda estava vivo. E Muzan estava passando, então ele transformou Gyoko em um demônio. E depois de se tornar um demônio, Gyoko desenvolveu um gosto por humanos, especialmente por crianças. Ele modificou seu corpo como queria e continuou a viver enquanto zombava de todas as coisas vivas do fundo de seu coração. E agora temos o Lua Superior número 4, o Hantengo. E o Hantengo também participa do arco de Forjadores de Espadas junto com Gyoko sendo o superior dele, e também a principal ameaça a ser combatida no arco. E ele é conhecido principalmente pela sua frieza e covardia, já que quando era um humano, usava sua idade avançada para se fingir de inocente e matar pessoas para não ser responsabilizado pelos seus crimes. E um dia ele foi preso e seria condenado à morte por decapitação, porém o Muzan o encontrou e se ofereceu para ajudá-lo, alegando que sentia pena de sua situação. E após ele se tornar um demônio, ele matou o oficial que o prendeu, e logo após um tempo se tornou o Lua Superior número 4. E por ele ser extremamente covarde, a única formação dele como humano é justamente o fato de ele se fingir de inocente para matar pessoas. Um traço que permaneceu nele mesmo como demônio, ao ponto de ele inventar 6 outras personalidades para continuar acreditando ser inocente, mesmo matando mais de 100 pessoas. Mais um, e agora temos o Lua Superior número 4, substituto, Anakimi. E quando Hantengo é derrotado pelos Demon Slayers, Muzan promoveu Makimi à posição de 4ª Lua Superior. E ela é bem calma e séria e raramente fala alguma coisa, mas sabe que ela é cegamente fiel a Muzan. E no passado Nakimi era apenas uma musicista que lutava para sobreviver, mas o homem com que ela se casou era viciado em jogos de azar e desperdiçou seus ganhos e economia sem contribuir em nada para melhorar as suas vidas. E uma noite, ela estava escalada para tocar em um certo palco, mas daí ela descobriu que seu marido roubou seu vestido de apresentação e jogou-o fora. E a Nakimi ficou completamente possessa e matou seu marido usando um martelo. E pouco tempo depois de matá-lo, Nakimi percebeu que a hora marcada para tocar se aproximava, e ela foi forçada a usar um vestido surrado e rasgado ao sair para o palco às pressas. E no entanto a multidão não gostou de sua aparência miserável, e com a sensação traumática de cometer assassinato pela primeira vez ainda fresca em sua mente, suas mãos tremiam de nervosismo enquanto ela tocava seu biwa. Mas surpreendentemente, o som vindo de seu instrumento enquanto ela tocava com a extrema tensão era tão bonito que seu público amou a apresentação e gritou por bis. E tanto seus clientes quanto o dono do palco ficaram satisfeitos com o resultado inesperado e Nakimi foi bem paga. E desde então Nakimi desenvolveu o hábito perturbador de matar pessoas antes dela se apresentar para grandes públicos. E assim todas as vezes que ela tocou após cometer assassinatos, a sua performance recebeu feedbacks extraordinariamente positivos de clientes e gerentes de palco. E durante um certo dia ela tinha um compromisso, então escolheu alguém para matar, mas o seu alvo era ninguém mais ninguém menos que o Muzan, ou seja, daquela famosa pegada, né? E ele ficou impressionado com as habilidades de busca de Nakimi, e então poupou sua vida e lhe ofereceu para transformá-lo em um demônio. E a Nakimi aceitou sua oferta, se tornando um demônio, subiu de hierarquia, se tornando um dos principais servos de Muzan. 空間が歪んでいるようだ。 Mais um, e agora chegando no nosso pódio, temos o Lua Superior número 3, que é o Akaza. E devido aos acontecimentos do filme de Kimetsu no Yaiba, o Akaza rapidamente se tornou um dos Lua Superior mais facilmente reconhecido e com maior interesse do público. E ele nasceu bastante tempo atrás sob o nome de Hakuji, e ele nasceu e foi criado nas favelas, filho de um pai doente que ele amava profundamente. E a fim de pagar por remédios, o Hakuji furtou pessoas na cidade, mas ele foi pego 3 vezes. E o magistrado marcou e o espancou com tatuagens, ameaçando cortar os seus braços na próxima vez que ele fosse apanhado. E quando o Hakuji voltou para casa após a sua 3ª surra, um morador informou que seu pai, ao saber de sua prisão, se enforcou. E na carta que ele deixou, ele afirmou que queria que Hakuji vivesse uma vida plena e não queria tomar remédios se os ganhasse por meios desonestos. E com suas tatuagens criminosas e sem uma casa para retornar, o Hakuji acabou sendo banido de Edo. E devastado pela perda de seu pai e furioso com a sociedade que eles viviam, onde ele não podia pagar pelos remédios de seu pai, ele começou a brigar com as pessoas ao seu redor.
E um dia depois de quase matar 7 homens adultos em uma aldeia, ele foi abordado por Keizo, que era o proprietário de um dojo local, e irritado com o comportamento alegre do homem, o Hakuji o desafiou para uma luta. Mas ele foi derrotado com facilidade, e Keizo então o levou para que pudesse cuidar de sua filha doente, Koyuki. E sua mãe havia se afogado devido ao estresse, e Keizo teve que trabalhar como trabalhador braçal para mantê-los bem. Então Hakuji foi encarregado de cuidar dela, e já acostumado a cuidar de seu pai, ele teve poucos problemas. E um dia ele descobriu que Koyuki havia sido forçada a sair e deixada para trás pelo herdeiro de um dojo de Kenjutsu próximo, que sempre buscou as terras de Keizo para si e impediu de receber todo tipo de aluno antes de Hakuji. E enfurecido, Keizo e Hakuji lutaram no dojo e depois de derrotar 9 pessoas, o Hakuji os fez prometer nunca mais se envolver com o dojo Soryu e com Koyuki novamente. E 2 anos depois, a saúde de Koyuki melhorou o suficiente para que ela pudesse ficar de pé e fazer suas tarefas, e o Hakuji continuou treinando como aluno de Keizo no estilo Soryu e o dojo começou a crescer. E um dia Keizo se ofereceu a deixar Hakuji a assumir o controle do dojo e levará Koyuki como sua noiva para surpresa e constrangimento de Hakuji. E ele concordou, prometendo proteger os dois mesmo que custasse sua própria vida. Em um festival, Koyuki contou a ele sobre seu passado, perguntando se ele realmente concordava com a proposta, e ele reafirmou seus votos a ela, prometendo protegê-la pelo resto de sua vida. E o herdeiro do dojo rival ouviu sobre o casamento de Hakuji com Koyuki, então ele reuniu alguns discípulos enfurecidos e lutou contra Hakuji, mas eles perderam. E tragicamente, essa vitória durou pouco. Hakuji foi visitar o túmulo de seu pai para informá-lo de seu casamento, mas logo percebeu que algo estava errado à sua volta, e um estudante do dojo informou a ele que o dojo rival havia envenenado o poço onde Koyuki e Keizo beberam água, e os dois morreram pouco depois de beberem daquela água enquanto Hakuji estava fora. E enfurecido, ele matou todos os 67 membros do dojo rival com as próprias mãos, e os destruíram a ponto de seus cadáveres não serem nem reconhecíveis mais. E esse incidente chamou a atenção de Muzan, e embora ele tenha ficado desapontado ao descobrir que tinha sido um humano ao invés de um demônio que havia cometido um ato tão terrível, ele decidiu fazer de Hakuji um de seus 12 Kizuki. E o Hakuji sem mais nada para proteger, e tendo perdido sua vontade de viver também, aceita e se torna um demônio à casa. E depois de se transformar, ele perdeu suas memórias da época que era um humano, e tinha o único desejo de se tornar mais forte, apesar de não saber o motivo pelo qual ele queria se tornar mais forte. E apesar disso, como dito por Doma, ele se recusou a comer ou machucar mulheres. E devido à sua força, lealdade e vontade de se tornar mais forte, ele se tornou um dos favoritos de Muzan. Jutsushiki Tenkai Hakaisatsu Rasshin. E agora vamos com o Lua Superior número 2 e temos o Doma. E o Doma é um real psicopata, extremamente sádico e sem nenhum sentimento, ao ponto de não ligar nem mesmo para a morte de seus pais, além de ser o líder de uma seita que usa seu carisma e desse fator para devorar humanos. E por causa de seus olhos cor de arco-íris e seu cabelo branco, o Doma foi visto como um ser sobrenatural desde seu nascimento, e foi preparado para ser o líder religioso de um culto no paraíso eterno, uma posição que ele manteve até atualmente. E quando ele era criança, sua mãe teve um colapso mental e esfaqueou seu pai até a morte, por ele ter vários casos com outras discípulas do culto. E ela se matou imediatamente após, se envenenando. No entanto, apesar disso ter acontecido bem na sua frente, o Doma apenas se sentiu incomodado com a bagunça gerada e ficou enjoado com o cheiro de sangue. E ele simplesmente queria arejar o quarto antes que o fedor ficasse permanentemente guardado na mobília. E aos 20 anos de idade, ele conheceu Muzan, que o transformou em um demônio. E agora finalmente o Lua Superior número 1 e temos o Kokushibo. E finalmente o Lua Superior número 1, o demônio mais forte de todos, atrás somente do Muzan, o demônio Kokushibo. E o Kokushibo nasceu no período de Sengoku sob o nome de Mishikatsu Tsukikuni. E quando ele e seu irmão Yorichi nasceram, os gêmeos foram considerados um mau presságio. E quando seu pai viu que Yorichi tinha uma marca estranha de nascença em sua testa, ele declarou que mataria Yorichi. No entanto, sua mãe ficou indignada e fez um acordo onde, em vez de ser morto, Yorichi seria enviado ao templo e se tornaria um sacerdote ao completar 10 anos. E por isso Yorichi e Mishikatsu cresceram de forma muito diferente, com Yorichi sendo confinado em uma sala de 3 tatames, separados do resto da casa e mantido longe de seu irmão. E o Mishikatsu, que sempre via seu irmão escondido, teve pena de Yorichi, que era considerado surdo até os 7 anos de idade, e sempre se agarrava ao lado de sua mãe sempre que Mishikatsu o via. E em algum momento, ele deu a Yorichi uma flauta que ele mesmo fez como um presente.
E por volta dos 7 anos de idade, ele praticava golpes de espada enquanto seu irmão assistia. E foi então que Yorichi falou pela primeira vez, chocando Michikatsu. No entanto, a declaração de Yorichi de seu objetivo de se tornar um samurai como seu irmão foi rejeitada, pois ele seria enviado ao templo quando fizesse 10 anos. E mesmo assim, Yorichi continuou a assistir o treino de Michikatsu e um dia um dos homens de seu pai se ofereceu para lhe dar algumas instruções. E apesar de ele ter mostrado a Yorichi somente uma postura básica, o menino foi capaz de acertar no homem 4 golpes. E esse incidente deixou o Michikatsu perplexo, já que ele mesmo nunca havia acertado um golpe no seu tutor. E assim ele implorou para que seu irmão lhe ensinasse seu segredo. E para a decepção de Michikatsu, Yorichi apenas falou que não gostava de lutar e não queria mais se tornar um samurai. Enquanto Michikatsu estudava a espada, ele sentiu inveja de seu irmão e sentiu que ele estava desperdiçando seu talento físico natural. E ele também temia que agora que seu pai possivelmente sabia sobre o imenso potencial de Yorichi, seus chapéus fossem trocados e ele seria enviado no templo no lugar de Yorichi, sendo que o próprio Yorichi também reconheceu isso. E certa noite, a mãe dos garotos acabou falecendo devido a uma doença, e o Yorichi foi ao quarto de Michikatsu às 3 da manhã para contar a notícia para seu irmão, e também para se despedir dele, pois ele planejava partir para o templo antes que seu pai pudesse fazer dele o novo sucessor. E o Yorichi expressou gratidão a seu irmão por lhe dar amor e segurou com carinho a flauta que Michikatsu havia lhe dado antes. Mas o Michikatsu, no entanto, estava irritado, imaginando como Yorichi poderia valorizar aquela flauta se não conseguia nem mesmo tocá-la. E assim ele assistiu seu irmão partir sem dizer nada. E o seu ciúme só aumentou quando ele leu o diário de sua mãe após a sua morte, que revelou que Yorichi sabia de tudo sobre a doença dela, e a partir de então Michikatsu pegou uma certa mágoa de Yorichi e percebeu que ele não era apenas dotado fisicamente, mas também era um real gênio. E pelos próximos anos, Michikatsu quis que seu irmão morresse sem ouvir nada dele por anos, ele acreditou que isso tinha acontecido. E 10 anos depois, Michikatsu se tornou um samurai, se casou com uma mulher e teve 2 filhos. Mas em uma noite, um demônio atacou seu acampamento e o deixou como o único vivo. Mas esse demônio foi rapidamente morto por Yorichi, que veio em seu resgate e se desculpou por não ter sido capaz de salvar os seus parceiros. E vendo a pessoa que ele tanto odiava e completamente manipulado pelos ciúmes, o Michikatsu abandonou sua família e se tornou um Demon Slayer para treinar com Yorichi. E ele viu seu irmão tentando ensinar a outros Demon Slayers sua própria técnica de respiração do sol, mas sem sucesso. E independente disso, essas técnicas foram modificadas para se adequar às suas próprias forças, criando assim as primeiras técnicas de respiração. E durante esse tempo, ele treinou ao lado de um usuário da respiração do vento e aperfeiçoou suas habilidades com a espada junto com eles. E eventualmente, o Michikatsu despertou a marca do matador de demônios e desenvolveu o estilo de respiração derivado da respiração do sol, conhecido como respiração da lua. E apesar disso, ele ainda estava frustrado por essa técnica, ainda não era tão poderosa quanto a respiração do sol de Yorichi. E frustrado por não poder superar o seu irmão, além de temer a morte predestinada àqueles que despertam a marca do caçador de demônios, o Michikatsu foi convencido e manipulado por Muzan e se tornou um demônio, assumindo o nome de Kokushibo. E como ele também era um usuário de respiração, ele levou 3 dias para se transformar totalmente em um demônio. E eventualmente, ele se tornou um nível superior 1 dos 12 Kizuki, permanecendo nesse nível por centenas de anos, enquanto seu nome original se perdeu na história. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa gangue de players. Do mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!